Evangelho de João, capítulo 1, e vamos começar no versículo 5. E a luz resplandece nas trevas. Então está falando do Senhor Jesus. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não o compreenderam. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. É interessante vocês observarem esses verbos aqui. Primeiramente, nós temos no versículo 5, não compreenderam a luz. Compreender. No versículo 10, nós temos conhecer. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Então nós temos outro verbo, receber. Não compreenderam, não conheceram, não receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. São leituras preciosas, principalmente esse primeiro capítulo de João, todo ele, mas nós vamos ler só até aqui. As Sagradas Escrituras, por toda ela, sempre envolve o homem, o ser humano, com Deus. Sempre quando aparece o homem, ele está envolvido com Deus. O evolucionismo, que é ensinado muito e difundido por todo o mundo, e principalmente ensinado às nossas crianças nas escolas, mostra que o universo, a raça humana e tudo veio pelo acaso, é uma obra do acaso. Ou seja, nós estamos sozinhos, segundo a evolução. Mas a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, mostra uma outra história. Não é uma teoria. É uma história verdadeira, real. E ela começa com Deus e com o homem. E por toda ela está sempre envolvendo o homem com o seu Criador. Na leitura que nós fizemos, já se passou muitos anos desde que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. O pecado já entrou no mundo. E agora nós vemos que o Filho de Deus, o Deus eterno, o Filho eterno, ele veio a este mundo. Nós lemos aqui, estava no mundo. Ele estava no mundo. Mas nós lemos que neste capítulo Deus o apresenta primeiro como a luz que resplandece nas trevas. As trevas não é a noite aqui. Ele não é a luz da noite. Mas as trevas aqui é aquilo que está na alma do pobre pecador. As trevas é aquilo que está na alma de cada pessoa que nasce neste mundo. A Bíblia nunca mostra que o ser humano ele pode fazer olhar para dentro de si e encontrar uma luz dentro dele que possa lhe esclarecer, possa levá-lo a Deus. Pelo contrário,
A Bíblia mostra que dentro de cada pessoa que nasce neste mundo, o seu interior é trevas. Ele precisa de uma luz que está fora dele, para que, entrando através dos ouvidos, dos seus ouvidos, dos nossos ouvidos, não simplesmente os ouvidos físicos aqui. Tem gente que vem nas reuniões e ouve a palavra de Deus só com o ouvido físico, mas você tem um outro ouvido, o ouvido da alma. É este ouvido que você tem que ouvir. É através do ouvido da alma que a luz vai chegar aonde ela deve chegar em cada um de nós, e principalmente naqueles que não são salvos. Você tem que abrir este ouvido da sua alma para deixar esta luz chegar aí. Cada ser humano, cada pessoa precisa da luz que vem de Deus, que é o seu Filho, que Ele enviou a este mundo. Cada pessoa precisa que esta luz chegue aonde está estas trevas. Uma pessoa no escuro, ela pode fazer o máximo de esforço para lutar com aquelas trevas, encontrar algum sentido, encontrar uma saída, mas ela não tem condições de mudar aquela situação. A mesma coisa, cada pessoa aqui não salva. Você precisa do Senhor Jesus Cristo. Você precisa. Você nasceu aqui com uma alma que está em trevas, densas trevas. Tudo que você faz, tudo que você lida, não vai mudar nunca esta condição espiritual. Você pode ler livros de autoajuda para você entender o sentido da vida. Você pode procurar entretenimentos e pode procurar tantas ocupações, mas nunca estas coisas vão conseguir dissipar as trevas. Imagine passar uma vida toda aqui. Pessoas estão deixando este mundo, alguns com 100 anos, até 108 anos. E nunca foi mudado o seu interior, nunca a luz de Deus chegou lá naquelas trevas e mostrou que ele estava totalmente perdido, mas que Deus tinha uma salvação para eles, que esta salvação estava na pessoa do seu Filho. Nós lemos aqui, a luz resplandece nas trevas, ou seja, Deus, Ele colocou o seu Filho como a luz deste mundo. A mesma coisa como o seu Filho colocou o sol lá em cima. As trevas não podem vencer o sol. O sol sempre vai se manifestar como uma coisa positiva para dissipar as trevas. A mesma coisa esse versículo está dizendo, a luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. Mas a questão é, você pode fugir da luz. Você pode fazer isto. Aí é uma decisão sua. Você pode fugir dele, como nós temos aqui, mas as trevas não o compreenderam. Essa palavra tem o sentido não de só compreender, mas tomar posse daquilo que a pessoa está ouvindo. Esta luz pode passar. Você pode ficar esclarecido de muitas coisas, mas a luz vai passar pela sua vida e não vai haver mudança nas trevas da sua alma. Por quê? Você não tomou posse da luz. Se o Sol passasse só uma vez pelo nosso planeta, na sua rotação, e não voltasse mais, nunca mais seria dia, a mesma coisa. Você está ouvindo de algo que pode mudar
para sempre a sua vida espiritual. Deus, Ele quer a salvação, a sua salvação. Ele quer a salvação dos pecadores, e para isto Ele dá o seu Filho. E Ele apresenta que no coração do pobre pecador existem estas trevas criadas pelo seu próprio pecado. Satanás está aí para induzir o pecador a fugir da luz. Ele atrai o pecador com outras coisas que são das trevas, que combinam bem com a natureza daquele pecador, e ele é levado como um peixe seguindo uma isca para a sua morte. Atrás daquela isca, que parece tão boa, mas simplesmente é um pedaço, é um pedacinho de alguma coisa, e por trás daquilo vai custar a sua eternidade no inferno. Nós lemos aqui que a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Mas diz mais, ele diz, estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Agora nós não temos mais ele aqui como a luz, mas como o Criador. O mundo foi criado por ele. E o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo. O Criador, não evolução. Aquele que se dedicou de criar o universo e todas as coisas que existem, inclusive o ser humano, em 6 dias. Foi criado pelo poder da sua palavra. Diz aqui que ele estava no mundo que ele criou. Estava aqui. Lendo isso aqui, eu estava pensando, tem pessoas que se dedicam a saber sobre os seus ídolos, na música, no esporte, nas novelas, nos entretenimentos, saber da vida deles, e às vezes os fãs sabem mais coisas do que os próprios ídolos. Mas diz aqui que o Criador do mundo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Não tiveram interesse. Conhecer aquele que criou o mundo, criou eles próprios, nos criou. Não tem interesse, porque com o pecado o ser humano ficou alienado do seu Criador. O pecador em seus pecados, além de estar separado de Deus, ele não traz glória para Deus, para o qual nós fomos criados. Cada pessoa foi criada com este princípio de glorificar a Deus. Mas nós vemos que, em vez de haver no ser humano algo dentro dele e fora dele que possa glorificar, diz que ele está nas trevas. Ele não conhece nem o seu Criador. No livro de Isaías é dito que o boi conhece o seu dono. O animal conhece aonde o dono bota a comida para ele. Mas ele diz, você aí, você sentado no banco, é você mesmo. Ele diz, você não me conhece. Isso é uma sentença muito dura, né? Nós estamos falando de Deus, meu prezado ouvinte. Você tem uma responsabilidade com Ele. Você tem responsabilidade com Ele. Nós temos crianças aqui e adultos também. Muitos filhos aqui já entendem que os pais têm responsabilidade com os seus filhos e exigem isto. Exigem comida, exigem roupa, exigem escola,
exigem atenção, exigem médico, exigem medicamento. Sabem exigir. E todos estão nos seus direitos. Mas e Deus? Qual é a sua responsabilidade para com Deus? Em seus pecados, em nossos pecados, Deus, Ele podia ter virado as costas. Ele podia ter virado as costas para nós. Por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados ofendem a Deus. Desrespeita a Ele. Causa vergonha para Ele. Sabe que Deus disse uma certa vez: eu me arrependo de ter criado o homem. Se Deus viesse falar com você e dissesse: olha, eu me arrependo de ter criado você. Você entendeu? Você acha que isso são palavras boas para se ouvir? Eu me arrependo de ter criado você. Por quê? A sua atitude, os seus pensamentos, o que existe no seu coração. E isto não vai diminuir, vai aumentar. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós lemos aqui: o Criador, o Filho de Deus, estava no mundo, o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Não havia interesse em conhecer Ele. Como eu disse, muita gente tem os seus ídolos, e estuda, e pesquisa, mas o Criador não tiveram interesse. Mas diz mais: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então nós temos aqui o mundo em geral, mas nós temos um grupo de pessoas separadas deste mundo que Deus separou, que é a nação de Israel. Já que o mundo em geral se tornou idólatra. A idolatria nada mais é do que a expressão das paixões da pessoa, o que ela gosta. Mas Deus separou um povo, a nação de Israel, para explicar para eles em figura, em tipos, a respeito do seu filho que ia vir ao mundo. Deus usou muitas figuras. Deus mostrou: olha, aquela arca, a arca que Noé está fazendo, ela tem uma porta só, e ela tem uma janela só. Aquilo ali é uma figura do meu filho. Lá no deserto, aquela serpente que foi levantada, diz: olha, vocês precisam de um que vai levantar no meio dos pecadores, na mesma figura dos pecadores, como era a serpente de metal. Sem ter a natureza pecaminosa, ele vai ser levantado numa cruz, e todo aquele que nele crê vai ser salvo. Deus deu para essa nação também um tabernáculo, uma tenda com muitos móveis, muita elaboração, homens também que trabalhavam neste lugar, e todas essas coisas falavam do seu filho que ia vir ao mundo. E depois o templo, muito ouro, e muitas peças que falavam a respeito do seu filho. Bom, o Senhor Jesus veio. O Senhor Deus desenhou em figuras quem era o seu filho, para que ele viria. Todo dia, tanto no tabernáculo como no templo, pela manhã era sacrificado um cordeiro, e à tarde também era sacrificado outro cordeiro. Aquele altar todo dia estava queimando um cordeiro pela manhã,
um cordeiro à tarde, fora os outros sacrifícios que eram oferecidos. Aquele fogo nunca devia se apagar, sempre queimando um cordeiro ali, mostrando para aquela nação o pecado que existe na alma de vocês. É uma coisa que requer continuamente um sacrifício para Deus. Isto falava de quem? De uma morte, de uma pessoa que atenderia de uma vez para sempre e por todas a necessidade eterna da nossa salvação. Deus explicou através destas coisas para a nação de Israel que o seu filho viria. Então, quando ele veio para o que era seu, e os seus receberam? Não. Não receberam. Vocês, como não? É a mesma pergunta que eu faço para você. Quantas reuniões você tem assistido? Você é mais privilegiado do que estas pessoas aqui. Você tem mais esclarecimento do que eles. Você hoje pode ver o que eles não viam, com todos os detalhes. A pergunta é, por que você não recebeu ele ainda? Ele tem lhe favorecido com uma explicação em detalhes, mas veio para o que era seus e os seus não o receberam. Essa palavra significa eles deviam ter levado aquela pessoa com eles. Mas o que aconteceu? Aquelas pessoas, eles ficaram com os símbolos, ficaram com o templo, ficaram com o cordeiro queimando sempre lá naquele altar, ficaram com o sumo sacerdote, ficaram com as roupas. E não receberam o que tudo aquilo substituía, o que tudo aquilo indicava. É o que acontece hoje em dia com muitas pessoas. Pode ter lugar nas suas vidas, até pode vir nas reuniões conosco, se sente bem, sabe que é pregado a verdade, não se cobra dinheiro, mas isto não é suficiente. Você tem que ter lugar no seu coração para Cristo. É só Ele que pode lhe salvar. É só Ele que pode tirar estas trevas do seu coração. É só Ele que pode fazer você um filho de Deus. É o que nós lemos esta noite. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se essas pessoas não querem, a luz veio nas trevas, as trevas não quiseram. Estava no mundo, o mundo não recebeu, veio para o que era seus, os seus também não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos podem serem feitos filhos de Deus, quando creem no seu nome. Diz aqui a todos que o receberam. Para uma pessoa se tornar um filho de Deus, nós lemos que ele veio para as suas criaturas, ele criou, estava no mundo que ele criou. Mas essas criaturas, para se tornarem filhas de Deus, têm que receber ele como Salvador. Não adianta só crer nele como Criador. Muita gente crê nele, acredito que todos aqui creem, ele é o Criador.
mas você já creu nele como seu Salvador? Crer nele como aquele que tomou o seu lugar numa cruz e sofreu nas mãos de Deus por causa dos seus pecados, para livrar a sua alma do tormento eterno, do inferno. Você creu nele ou recebeu ele como seu Salvador? Uma pessoa que recebe a Cristo como Salvador, que crê nele, diz que recebe o poder de ser filhos de Deus. Não somente serem filhos de Deus, ser chamado filho de Deus, mas Deus trata cada pessoa salva como filho. É diferente. Alguém pode dizer, olha, aquele lá é filho do fulano, mas não trata ele como filho. A salvação que há em Cristo é tão perfeita, é tão sublime, é tão grande, que filho de Deus é filho de Deus, não é outra coisa. E Deus trata aquele crente como seu filho. Está aqui na terra, mas é um cidadão do céu. Está aqui na terra, mas pertence a Deus, o Pai. É uma propriedade de Deus aqui neste mundo de trevas, o mundo ímpio, o mundo rebelde, o mundo contrário a Deus. Então, você tem que tomar uma decisão. Notou? De um lado, Deus, ele vem perto. Aonde tem as trevas, ele está aí como a luz. Aonde tem as suas criaturas, ele vem como Criador. E aonde tem esses pecadores, ele está aí como o Salvador. Mas note, o pecador tem que tomar uma decisão. É aí que entra o que você tem que fazer. Uma decisão de coração, de querer. Porque, olha, é muito fácil seguir como você nasceu. Porque você já está no caminho. Não precisa fazer nada para você continuar nas trevas. É só permanecer. Você não precisa fazer nada para continuar do lado do mundo. Você pode pensar, não, estou em cima do muro. Não existe nas coisas de Deus este muro. Existe um muro de separação, mas existe aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são do mundo. Você tem que tomar uma decisão. Como você quer terminar a sua vida? Como você quer viver a sua vida aqui e depois terminar a sua vida? Você não pode querer terminar a sua vida como um filho de Deus e viver aqui como uma pessoa que sempre viveu nas trevas. Uma pessoa que sempre amou este mundo mau e maligno. Deus oferece uma salvação que pode alcançar você. Pode. Deus não tem uma salvação que lança a pessoa numa confusão em que ela não consegue achar este caminho. A salvação é acessível. É um ato de fé na pessoa de Cristo. E essa salvação, o Espírito Santo apresenta Cristo como uma pessoa presente. Nós lemos aqui a luz. Pode ter a maior escuridão nessa casa aqui, por exemplo. Se nós acender um único palito de fósforo, todos vão ver isto. Todos. Então, quando a Bíblia apresenta o Senhor Jesus como a luz do mundo, Ele é mais do que simplesmente uma chaminha. Ele tem condições de alcançar o mais profundo da sua alma, para esclarecer você, para ajudar você. E quanto mais
O pecador deixa esta palavra de Deus entrar na sua alma, mais Cristo vai ficando perto dele, mais o Espírito Santo vai ficando perto dele, mais a palavra de Deus ele pode sentir, ele pode perceber na sua alma: eu estou sendo esclarecido por Deus. Mas sabe, eu tenho medo. Que Deus não tem lugar nas almas que estão aqui. Eu tenho medo que as almas que estão aqui já estão esperando coisas ali fora, coisas das trevas, e é tudo o que você quer. Com essa atitude, meu prezado ouvinte, seja criança, você mesma, e não é outra, você mesma. Você está lidando com Deus. Você não está lidando comigo. Você não está com esta atitude me afrontando. Você está rejeitando a sua única esperança de Deus levar você para o céu. Note que Deus não está lidando com uma pessoa boazinha, uma pessoa que está no caminho bom. Deus está lidando com pessoas que estão completamente nas trevas. Não tem nada na vida do pecador que Deus possa aprovar. Ele precisa... A mudança é tanta que Deus não faz simplesmente uma reforma, deixa parente dele, um parente aproximado, ou é filho, ou não é nada. O pecador está tão perdido que Deus, ele só pode fazer uma coisa por ele: transformar em filho. Menos do que isto, Deus não pode nos aceitar. Mas que maravilha, né? Essa é a melhor coisa e a melhor notícia que um pecador podia ouvir na sua vida. Deus, ele quer me transformar em filho. Note essas palavras finais aqui. Esses filhos não nasceram do sangue. Quer dizer, não é do esforço humano. Nós não podemos... Você não espera que nós vamos fazer uma pregação sentimental, que vamos tocar as suas emoções, ou talvez vamos ter um coro aqui para lhe ajudar. Algumas irmãs e irmãos começam a chorar, e talvez eu comece a gritar mais forte aqui e pular. Então você se converte? Não é do sangue. Não é da natureza humana. Não é o nosso esforço. O Espírito Santo, ele age silenciosamente, usando a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes. Para uma pessoa ser cravada por uma espada e morrer, não precisa muito barulho. A pessoa que lhe abraça, ela pode lhe enfiar uma espada sem nenhum barulhinho e lhe atravessar. Você vai sentir a dor. Então, a palavra de Deus, ela trabalha silenciosamente, mas ela trabalha. E ela pode ir e entrar na sua alma, e lhe cortando, lhe mostrando o que é seu, o que é de Deus. O que você já fez, o que Deus fez, o que você precisa fazer para ser um filho de Deus. Nós lemos também que não é da carne. A natureza, não existe nada no ser humano da sua forma carnal que possa melhorar para ser salvo. Diz também, não é da vontade do homem.
Ou seja, não é porque a pessoa é muito inteligente ela vai ser salva. Ela sabe ler. Não é da vontade do homem. É da vontade da alma. É a sua alma que está presa nas trevas. É a sua alma que está presa a este mundo. É a sua alma que está presa à escravidão de Satanás. É a sua alma que precisa ser liberta. Tem muita gente solta aqui, fisicamente, mas estão presas espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele disse a respeito disso. Ele disse, eu estou preso. Ele estava preso fisicamente, mas a sua alma estava livre, liberta. O versículo termina dizendo, então, não é dessas formas que uma pessoa pode nascer, mas diz aqui, mas de Deus. Então, você não pode se tornar filho de Deus ignorando a Deus. Enchendo a sua alma de tantas coisas e não dando lugar para Ele. Eu lembro quando Deus operou para a minha salvação. Na minha alma, foi Ele. Foi Ele. E graças a Deus que foi Ele. Se não fosse Ele, hoje eu estaria cheio de temor, de dúvidas, com medo. Mas a melhor coisa é receber esta salvação que vem de Deus. Onde Deus começa a sua obra e onde Ele termina. Você pode ser salvo esta noite. Você tem tudo a seu favor da parte de Deus. Deus, Ele tem poder para lhe transformar em filho de Deus. Sabe o que é isto? E ser considerado neste mundo um filho de Deus. Olhar em sombrio, na gaivota, e naquela multidão de pessoas, 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, lá tem um, lá tem outro. Naquela casa tem 2. Então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você pode voltar para casa um filho de Deus, quando crê no nome do Filho de Deus. Faça isto. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo. Nós vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.